Olá, muito bem-vindo ao Estilo e Saúde. Aos 34 anos de idade, o atacante Ronaldo anunciou a aposentadoria. O maior artilheiro da história das Copas, eleito 3 vezes o melhor jogador do mundo, teve que deixar os gramados por problemas de saúde. Em uma coletiva de imprensa, o fenômeno anunciou que sofre com hipotireoidismo, doença que provoca a deficiência dos hormônios da tireoide e prejudica o funcionamento do corpo. Essa seria a causa do aumento de peso do jogador. Quem está aqui comigo para falar mais sobre o tema é Roberto Pereira Magalhães, cirurgião de cabeça e pescoço do Hospital das Clínicas de São Paulo. Ele explica como a doença age no organismo e por que ela causa o excesso de peso em algumas pessoas. Antes da nossa conversa, eu convido você a assistir uma reportagem. Acompanhe. O fim de uma trajetória fenomenal. Eu venho aqui para falar hoje que estou encerrando a minha carreira como jogador profissional. Depois de 3 dias isolado, pensando muito, Ronaldo surpreendeu o país inteiro ao anunciar a aposentadoria. Ensaiou um discurso em casa, levou até uma colinha, mas na hora H, a emoção falou mais alto. A história aqui foi linda, foi maravilhosa. Quero agradecer todos os jogadores que estiveram comigo, que jogaram comigo, que jogaram contra. Todos que foram leais, aqueles também que foram desleais. Em 18 anos de carreira, Ronaldo só não passou por um adversário. Essas dores me fizeram antecipar o fim da minha carreira. Ronaldo guardou até o último dia da carreira um segredo. O fenômeno revelou o principal motivo do excesso de peso, um distúrbio hormonal que atormenta o craque há alguns anos. Ronaldo sofre de hipotireoidismo, uma doença que impede a glândula tireoide de produzir hormônios em quantidades suficientes. Os principais sintomas são cansaço, fraqueza muscular e aumento do peso. Muitos aqui agora devem estar arrependidos de terem feito tanta chacota com meu peso. Ronaldo alega que não fez uso de hormônios para controlar a doença por receio de ser pego no doping. Mas ele poderia sim ter consumido, já que o remédio não está na lista de medicamentos proibidos pela agência antidoping. A verdade é que Ronaldo vai deixar saudade. Foram muitas glórias. Mas o craque lamenta só uma conquista que não deixou no currículo. Pedi desculpas publicamente por ter fracassado no projeto Libertadores. Ronaldo vai continuar ligado ao Corinthians. Vai também investir na carreira de empresário e no projeto social. Realmente um momento bastante triste para o país do futebol. Doutor Roberto, seja mais uma vez bem-vindo aqui ao Estilo e Saúde. Obrigada pela sua participação. Como nós vimos na reportagem, alguns sintomas aí que provavelmente o jogador Ronaldo deve ter sentido há 4 anos. Cansaço, excesso de peso. Há 4 anos ele guardando esse segredo. Realmente esse constrangimento é algo comum percebido nos pacientes que têm essa doença? Ora, esse hipotireoidismo, ele é uma doença que realmente causa tudo isso. Uma dificuldade muito grande de perda de peso, ganha peso com muito mais facilidade, tem uma lentificação em todo o metabolismo do corpo. No início do hipotireoidismo, a pessoa nota isso e normalmente ela procura alguma ajuda. Geralmente ela chega com quais sintomas? Ela chega com esse sintoma de lentificação em tudo. Então, fraqueza, sente uma fraqueza muito intensa, quer dizer, todo aquele ânimo que ela sentia antes, ela não sente mais. Parece até que ela está com depressão. Às vezes ela refere depressão mesmo. Uma sensação de raciocínio lento, então ela chega e fala, olha, antes eu raciocinava muito rápido, eu tinha reflexos, hoje eu não tenho mais. Então, essa lentificação gera um desconforto muito grande. Isso aplicado, até pensando aí no caso do Ronaldo, na carreira de jogador, o cansaço físico pode ser uma consequência do esforço físico, a lentidão também, o estresse aí, enfim, aquela pressão. Então, motivos que talvez fossem justificados, a princípio, justamente pela rotina dele, né? Sem dúvida nenhuma. Quer dizer, quanto mais você exige de um organismo e o organismo está com hipotireoidismo, mais vai perceber que está com esse hipotireoidismo. O que só espanta um pouquinho nessa história toda é o seguinte, esse hipotireoidismo causa um mal tão grande
que alguém vai atrás e diagnostica. Sim. Diagnosticando, a reposição hormonal é uma coisa muito simples de ser feita. Agora, como é que é feito esse diagnóstico? Quais são os exames que a pessoa deve ser submetida para que seja descoberto? É um exame muito simples, cada vez é feito com mais frequência, os médicos prestam mais atenção nisso, que é o exame do TSH. O TSH é um hormônio produzido pela hipófise que controla a tireoide. Então, a tireoide, quando ela começa a parar de funcionar, o TSH aumenta. Antes de ter o hipotireoidismo, esse TSH já aumenta, para fazer com que a tireoide funcione mais. Então, o primeiro exame que dá alterado é o TSH. Sim. É um exame muito simples, um exame de sangue que é muito pedido, muito solicitado hoje em dia. A partir desse momento, dessa alteração, então, é recomendado aí um tratamento. Exatamente. Esse tratamento, de que forma é disponível aí para o paciente? Quais são as formas disponíveis? Então, esse é um hormônio, chama levotiroxina. É um único hormônio? É um único hormônio, um hormônio único, que é o T4, a levotiroxina, que é a reposição do que a tireoide não está produzindo. É um comprimidinho pequenininho, tem várias marcas aí, mas é muito simples de fazer a reposição. Cada paciente, cada indivíduo tem uma dose diferente de reposição. Então, é só acertar a dose, que no começo é difícil de acertar, mas é só acertar a dose e depois controlar com o exame do TSH. Agora, é verdade o que o jogador Ronaldo disse aí na despedida dele? Ele falou que ele se despedia até por sofrer com hipotireoidismo, ter que fazer uso aí de hormônios que poderiam constar no exame antidoping. É verdade? Essas substâncias no hormônio poderiam complicar o exame Não, dele? esse hormônio é um hormônio que existe naturalmente no organismo. Então, se qualquer um for fazer um exame antidoping, vai aparecer a levotiroxina no sangue, o T4. Não dá para saber se esse T4 que está no sangue foi ele que tomou ou a tireoide que produziu. Então, não existe isso de doping com a dosagem de T4. O que pode acontecer é assim, o T4 em excesso no sangue poderia levar alguém a pensar que o indivíduo está se dopando com um hormônio de tireoide. Mas aí é só ele mostrar a receita do médico, sim, mostrar que está tomando finalidade. E que está ajustando a dose, mas isso não é um doping. Agora, o que muda a partir do momento que é descoberta essa doença na vida da pessoa? Quais as restrições a que ela passa a ter que conviver? Então, se ela fizer a reposição hormonal na dose recomendada e esse TSH normalizar no sangue, ela vai ter uma vida completamente normal. Existe uma pequena alteração muito sutil, porque a tireoide ela não produz hormônio de uma maneira regular. Então, ela tem algum ciclo, às vezes produzindo um pouco mais, às vezes produzindo um pouco menos. E o hormônio que você toma de reposição, ele vai estar numa dose exata no sangue o tempo inteiro. Mas é uma diferença muito sutil. A gente vê no consultório que as pessoas que fazem uma reposição hormonal e têm o TSH normal no sangue, não tem queixa nenhuma, vivem normalmente, inclusive não tem problema de ganhar peso, perder peso. É uma pessoa normal. E com relação à dieta alimentar, alguma coisa muda? Não muda absolutamente nada. É exatamente o hormônio que você estaria produzindo com a sua tireoide que você está repondo. Bom, o hormônio é um medicamento de qualquer maneira. Pegando aí realmente o exemplo do jogador Ronaldo. Nós conhecemos, até acompanhamos a rotina, enfim, a mídia acaba fazendo uma cobertura bem extensa sobre isso. Ele é uma pessoa que gosta até da vida noturna, às vezes foi flagrado aí utilizando bebidas alcoólicas. Essa rotina é compatível aí com o uso desse hormônio para tratamento do hipotireoidismo? Diana, é vida normal. Quem toma esse comprimidinho é a mesma coisa que a tireoide dele estivesse produzindo. Não é um hormônio que vai vai afetar com as outras coisas. Ele, estando na dose certa, a pessoa pode fazer de tudo, uma vida completamente normal. Não tem restrição absolutamente nenhuma, nem de álcool, nem de nada. E com relação ao surgimento, pode ter fator genético aí incluído em tudo isso? Então, a principal causa do hipotireoidismo é uma doença que chama tireoidite de Hashimoto. É uma doença que você produz anticorpos contra a sua tireoide. Ela não é hereditária, ela não acontece mais em pessoas que tiveram mãe ou pai com isso. Acontece na proporção de 4:1 para mulheres para homem. Mas não aumenta a possibilidade? Não. O fato de ter na família não aumenta, não. Então, a gente tem, vamos dizer, isso seria uma condição genética, mas não hereditária. Quer dizer, você já está, desde que você nasce, propenso a produzir anticorpos contra a sua tireoide. Mas não é que você herdou, não é hereditário. Não é a carga genética de alguém. Doutor, sobre aquela afirmação que o iodo encontrado no sal de cozinha em grandes quantidades aí, depois de alguns anos, pode desencadear o hipotireoidismo. É mito ou é verdade? Não, em parte é verdade. Assim, o sal começou a ser iodado justamente por esse problema. Então, a gente tinha no interior do Brasil
uma incidência muito grande daquele bócio, daquele papo enorme. Era por falta de iodo, né? Então, no mundo inteiro, quando começou a se perceber que a tireoide se alterava com essa falta de iodo, acrescentaram iodo no sal, que era a maneira mais fácil de repor iodo para quem não estava com uma dieta com um iodo razoável. Então tinha muito hipotireoidismo, também tinha o contrário, tinha alguns casos de hipertireoidismo, de bócio, justamente com a falta de iodo, mas dá mais hipotireoidismo mesmo. Quando começou a colocar iodo no sal, acabou esse problema. Hoje em dia a gente não tem, isso é super controlado, então a gente não tem problema de falta de iodo aqui no Brasil. Bom, remédios para emagrecer podem influenciar aí nessas disfunções da tireoide? Pode. Se na fórmula do remédio o médico usar o hormônio da tireoide, vai causar um problema na tireoide para ela produzir o hormônio depois que for cessado esse hormônio que ela está tomando exógeno. Então, esse hormônio que eles colocam em fórmula, ele deve ser abolido completamente. Bom, faz então, muito mal. Aí o alerta, então, para a consulta, sempre ao endocrinologista, um especialista realmente da área, para que as pessoas não abram mão, lancem mão aí, utilizando qualquer medicamento aí disponível para perda de peso. Exatamente. Uma outra questão, doutor, hipotireoidismo pode já se manifestar no primeiro dia de vida? Os recém-nascidos podem ter já essa doença? Então, existe uma doença que é uma doença que você nasce com ela, que é o hipotireoidismo congênito, que é perigosíssima. A gente chamava... herdada aí da mãe, né? Não é herdado da mãe. Ele nasce com uma deficiência de enzimas para produzir o hormônio, para transformar, para acoplar o iodo dentro do hormônio, e aí o hormônio sai deficiente. Tem vários tipos de hipotireoidismo congênito, né? A forma mais comum é a deshormônio genético, é uma que realmente não consegue fazer com que o hormônio saia da tireoide. Qual que é o problema disso? Antigamente a doença se chamava cretinismo, porque essa falta de hormônio no nascimento faz com que o cérebro não se desenvolva. E a criança parece uma pessoa que é descerebrada, vegetativa. Né? Então, é perigosíssimo isso. E como é que pode ser identificado isso? Então, aí tornou-se obrigatório o teste do pezinho, que é justamente a dosagem do TSH no neném. Então, se o TSH está muito alto no neném, ele tem essa deficiência e aí já começa uma posição hormonal e você não desenvolve esse cretinismo. Doutor, se a doença não for tratada, descoberta a tempo, o que ela pode acarretar tanto nos bebês quanto nos adultos? No bebê a coisa é um pouquinho mais complicada porque afeta muito o desenvolvimento cerebral. Então, causa uma doença muito grave, que é o cretinismo. No adulto já não é assim. O adulto com hipotireoidismo, ele vai se lentificando aos poucos e ele vai tendo alguns sintomas que são confundidos com outras doenças até. Então, uma tristeza, uma falta de energia. Aquele quadro de depressão. Aquele quadro de depressão leve, uma prisão de ventre, então a pessoa fica com um pouquinho mais de lentificação no seu peristaltismo intestinal. Ela sente a pele mais... Prisão de ventre. Ela sente a pele mais seca, ela sente mais frio. Mas são sintomas que confundem muito. Isso influencia também no raciocínio? Por exemplo, tem a lentidão de raciocínio? Tem alguma perda de memória? Então, aí ao longo do tempo, isso vai se complicando, né? Então, essa lentificação de raciocínio, essa perda de reflexo vai se agravando até o coma. Se a pessoa fica com hipotireoidismo sem repor o hormônio, ela entra em coma em alguns meses. Então, pode levar à morte. Pode levar à morte. Mas isso nunca ocorre, porque o diagnóstico ele vem com um exame muito simples, que é o TSH. Sim, né? É muito fácil então, de se descobrir e combater a tempo, né? Exatamente, mas se me deixar... Agora, doutor, é uma doença que acaba acometendo mais homens ou mulheres ou é na mesma proporção? Não, 4 mulheres para cada homem. Então, 4 vezes mais nas mulheres que ocorre isso. E por quê? Azar delas. Não se tem uma resposta para isso. Nada de hormônio, nada que justifique, não se acharam qualquer ligação. Deve ter uma ligação genética aí, mas ainda não acharam. Bom, a doença tem cura uma vez que ela é descoberta? Ela tem alguma cura ou apenas aí o controle sob o efeito de hormônio? Não tem mais como fazer a tireoide funcionar. A tireoide, ela, vamos dizer assim, ela morre. Então, o que você tem que fazer é repor o hormônio, né? E aí o hormônio sendo reposto, ele tem uma vida normal, mas não tem, vamos dizer, não tem uma cura definitiva. Ela tem que tomar todo dia o hormônio o resto da vida.
Como é que é feito o acompanhamento aí desse paciente? Principalmente os exames, qual é o tempo de um exame para o outro, a frequência que ela deve procurar um especialista? Então, aí tem duas coisas. Existem pacientes que têm o hipotireoidismo porque tiraram a tireoide. Tiveram um câncer de tireoide, tiraram a tireoide e entraram em hipotireoidismo. Aí o acompanhamento é não só com hormônio, como também da parte do câncer, fazendo os exames do câncer. A forma mais comum de hipotireoidismo não é essa, é a tireoidite, a inflamação da tireoide por anticorpos. Essa deve ser acompanhada com ultrassom da tireoide, porque podem formar nódulos, e esses nódulos podem se transformar em tumores. Então, o ultrassom da tireoide é muito importante, além da dosagem hormonal para você ir controlando o hormônio. São os dois principais exames, e isso deve ser feito a cada 6 meses. Uma vez que seja necessária a retirada da tireoide, quem que acaba fazendo esse papel da tireoide de processamento aí dos hormônios? Então, aí sem a tireoide é a mesma coisa da doença do Ronaldo. Você tem que tomar o hormônio da tireoide só. Ah, sim. Tanto para hiper quanto para hipo, que são as disfunções que a tireoide poderia apresentar. O hipertireoidismo é um funcionamento a mais da tireoide, está sempre ela presente, né? Então, você não tem hipertireoidismo quando você tira a tireoide, a não ser que você esteja tomando o hormônio em excesso por boca. Aí causa um hipertireoidismo medicamentoso. Tem alguma idade onde a pessoa apresente uma vulnerabilidade maior aí aos riscos de desencadear algum problema relacionado à tireoide? O hipotireoidismo, essa tireoidite, ocorre mais a partir dos 40 anos de idade. Os nódulos... Isso nas mulheres e nos homens ou... Nas mulheres e nos homens. O hipertireoidismo, ele ocorre mais em mulheres jovens, que é a doença de Graves, que a gente chama, o bócio tóxico, que é um aumento da tireoide, produz muito hormônio e dá um hipertireoidismo. É um quadro completamente diferente, é quase o oposto do hipotireoidismo. E os nódulos da tireoide, eles aparecem ao longo de todo o tempo. Então, as mulheres, a partir de 25 anos, quando começam a ir no ginecologista, já deveriam também fazer ultrassom da tireoide, porque muitas delas começam a apresentar nódulos. Isso é um tipo de exame que o próprio ginecologista poderia solicitar? Hoje em dia ele pede. Então, é um exame de rotina aí, já está fazendo parte da rotina, né, das mulheres. E todo esse tratamento também, acredito que deva ser aí coberto pelos planos de saúde. A rede pública também deve oferecer um apoio em relação a esse paciente, doutor? Totalmente coberto. A rede pública cobre, os planos de saúde cobrem completamente. Bom, então vida normal para quem detecta a doença aí, até para o próprio jogador Ronaldo, isso não foi justificativa plausível aí para que realmente a carreira chegasse ao fim. Ele acabou utilizando também essa forma de se expressar. E o que a gente pode até perceber no depoimento dele, além da carga emocional, que ficou bem evidente, essa fala um pouco mais lenta, tudo isso também pode ser consequência aí do quadro que ele desenvolve há 4 anos, doutor? Olha, Lidiane, é difícil falar isso aí. Eu tenho a impressão que não, né? Ele deve estar fazendo a reposição hormonal da maneira adequada, deve ter o hormônio dele no sangue normal, o que não daria nenhum tipo de identificação dessa maneira, né? Então, eu sou um apaixonado por futebol, adoro o Ronaldo, mas ele deve ter tido esse problema de engordar por outras maneiras, né? O hormônio da tireoide ele é perfeitamente reposto e não é doping. Bom, como o senhor acabou de falar que é um apaixonado por futebol, assim como muitos brasileiros que ficaram tristes com a renúncia aí do grande ídolo, do fenômeno, eu quero que o senhor deixe um recado aí, caso o Ronaldo esteja assistindo a gente aqui no Estilo e Saúde, para ele, nesse momento, doutor. Bom, o que eu posso dizer é assim, Ronaldo, você vai ter uma vida completamente normal, fazendo sua reposição de hormônio. Você teve uma carreira brilhante e eu acho que o que eu posso te falar enquanto médico, né, especialista em tireoide, é que não ligue para isso não, deixe isso de lado, tire da cabeça que tireoide é seu problema e siga em frente. Muito bem, obrigada pela participação aqui, doutor. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado a você. Chegamos ao final de mais uma edição de Estilo e Saúde. Você pode participar do programa com perguntas e sugestões. Basta mandar um e-mail para estiloesaude@recordnewstv.com.br. A entrevista de hoje está disponível na R7. Acesse www.r7.com. Muito obrigada pela companhia. Record News Jornalismo, 24 horas de plantão.